Paz do Senhor, igreja. Podeis assentar, por gentileza? Eu estou muito feliz porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que a obra de Deus é feita, né? Feita por nós. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade que está me concedendo nesse dia de hoje, por estar aqui diante dos irmãos, diante dos homens de Deus, das mulheres de Deus, para falar do amor de Deus. Quero agradecer do fundo do meu coração, meu pastor Silas, porque o Senhor tem dado oportunidade para os obreiros dessa casa. Eu sei que o culto de terça-feira geralmente é do pastor mesmo, e o Senhor desprendeu e deu oportunidade para os obreiros que aqui estão para fazer a obra de Deus, para ensinar o que o Senhor nos ensinou. O que a gente falar aqui é porque nós pegamos um pouquinho de cada um do que o Senhor falou. E o pastor Silas, ele falou disse uma frase um dia, eu estava aqui, ele e outra pessoa, que eu captei. Ele disse assim, que no dia que ele saísse daqui, ele queria que ele fosse lembrado por aquele pastor que deu oportunidade. E ele está dando oportunidade para os obreiros. Isso é sinal de um grande homem, de um grande líder. Josué, por exemplo, foi um líder, mas ele falhou na deixar a sua sucessão. Quando Josué morreu, cada um fazia o que bem queria. Então o pastor Silas tem deixado nós aprender um pouco também, né, pastor Silas? E para mim é muito difícil, porque gente aqui na frente de presbítero Oséias, pastor Silas, a gente dá uma tremedeira. Eu vou até usar a mão esquerda aqui, que a mão direita fica tremendo, ó. Mas é porque... Então, meus irmãos, fico feliz por esse momento. Sei que nós estamos aqui equipando um soldado com as armaduras de Deus. O presbítero Jackson veio aqui com o cinto da verdade e trouxe para nós como que seria a armadura do soldado que Paulo citou lá em Efésios. E depois disso, o presbítero Josivan veio com couraça da justiça. Depois, o presbítero Oséias com a sandália, com calçado do evangelho. Depois, o presbítero Weber com o escudo da fé. E agora, hoje, com o capacete da salvação. E o outro professor da semana que vem vai tranquilo, espada da fé. Dizer uma dica aqui para o professor da semana que vem, que a espada é o único equipamento do soldado que ela defende e ataca. Pegou a dica? É brincadeira, porque é meu pastor Silas mesmo, eu estou brincando com ele, na verdade. Gostaria que os irmãos colocassem para mim o texto, Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e o 17. No 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 17. Tomai também o capacete da salvação. Até aí. Coloca para mim também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Depois os irmãos vão entender os textos. Mas nós, que somos do dia, sejamos sobrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete, a esperança da salvação. Diga assim: esperança da salvação. Por fim, Provérbio capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Até aí.
Depois os irmãos vão entender esses textos. Meus amados irmãos, no versículo de número 1, capítulo número 1 de Efésios, Paulo está dizendo assim: Paulo, escolhido de Jesus. Coloca para mim o versículo 1, Efésios 1. Efésios 1, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, Paulo escreve uma carta circular. Ele manda para Éfeso, porque era a principal potência na época, porém ele manda também para os demais irmãos e fiéis em Cristo, que naquela época seriam as igrejas do Apocalipse, que está em Apocalipse, que incluindo Éfeso, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, Tiatira e demais que eu não lembro das 7. Então o que acontece? Paulo escreve aos irmãos de Éfeso e consequentemente aos demais irmãos. E Paulo aqui no capítulo 6, versículo 6, capítulo 10, diz assim: no demais, irmãos, no demais, para nós entendermos, no demais ou no finalmente, Paulo estava escrevendo sobre a armadura, está dizendo ali: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Esse no demais é a mesma coisa de finalmente. Quando você chega na sua casa, ou a mulher, o homem que está assistindo o filme, falta 5 minutos para acabar o filme, não tem possibilidade nenhuma de você assistir os 5 minutos do filme e dizer que o filme não presta. Para saber a verdade, você tem que ler o conteúdo todo. Então, para colocar a armadura de Deus, você tem que saber o que Paulo estava dizendo nos capítulo 4 e capítulo 5, principalmente esses aí. E ele disse assim: revesti-vos. Revestimento, o pastor Silas também citou, e eu estou ratificando a fala dele, com o capítulo 5, principalmente de Éfeso. Revesti-vos, vestir é uma coisa, revestir é em cima de outra. Paulo estava em Roma, Paulo estava preso quando escreve essa carta, e Paulo estava se espelhando, fazendo a obra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e Paulo estava vendo o soldado, e o soldado, para colocar aquela armadura de guerra nele, o soldado teria que estar vestimento de uma túnica. Então nós, crentes, para nós usar a armadura de Deus, nós temos que estar vestido com a palavra de Deus. Então Paulo fala revestimento, seja revestido. Então no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 5 diz que não ireis, não pequeis, não falais mais palavras torpes, né? Amai o teu próximo, cuida da tua esposa, cuida como Cristo amou, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, baseado nisso, por que Paulo escreve os capacetes da salvação? Porque era uma luta que quando eu e você, nós convertemos ao Senhor, a partir daí nós temos uma luta travada. Essa luta travada que nós enfrentamos não é contra o homem, é bobeira eu achar que é contra o pastor José Carlos, o pastor Silas, não, é uma luta contra o inimigo. E Paulo escreve a carta a Éfeso, e também escreve a Tessalonicenses, só que em Éfeso ele fala assim: tomai a capacete da salvação, coloque o capacete, é a mesma coisa ele fala assim: tome o capacete da salvação, mas no presente, no agora. Mas em Tessalonicenses, o mesmo Paulo que escreveu Efésios, escreve Tessalonicenses 5:8, diz assim: colocai o capacete da esperança da salvação. Porque a nossa vida, meus amados irmãos, nossa vida que convertemos a Cristo, a Jesus, nós não temos que preocupar nós temos que preocupar com a salvação atual, para nós fazermos o que é correto, para nós termos uma salvação futura. Não tem jeito de nós chegarmos a uma salvação futura, sem estarmos cuidando para a salvação atual. E eu quero... No Novo Testamento, a salvação é uma experiência presente, que culminará na eternidade. Mas nós estamos vestidos para ser revestidos da armadura de Deus? Eu quero Salmo 140, versículo 7, diz assim: Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. O Senhor nos protege no dia da batalha.
E é esse capacete da salvação que eu quero falar nesta noite. Para que serve o capacete? Para proteger a nossa cabeça, o nosso painel de controle, o nosso cérebro, a nossa mente. Por isso que eu li em Provérbios 4:23 também. Porque da mente desce para o coração. E nós vamos saber isso durante esse dia, esse momento de palavra aqui nesta noite. A primeira vez que surge a palavra capacete na Bíblia Sagrada está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Por gentileza, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Um capacete de bronze se vestia. A Bíblia Sagrada está falando de um gigante filisteu, muito mau, Golias. Disse que esse filisteu, ele cuidava e humilhava o povo de Israel, o povo de Deus, debochando da cara porque ele era gigante, e ele também defendia os seus deuses naquela época, qual era o chefe, Dagon. Esse filisteu era quase 3 metros de altura, 2,90 metros aproximado, e tinha um capacete gigante, capacete grande, com peso, com sua armadura, com mais de 60 quilos de peso. Mas esse capacete que o Golias usou, ele não serve para nós, porque esse capacete teve falha. Esse capacete de um soldado preparado, de um capacete preparado, de uma armadura preparada, não foi capaz de resistir uma pedrada de Davi. Então esse capacete que muitas pessoas estão querendo usar, o capacete que não tem salvação, que tem brecha para o inimigo, nós não podemos dar brecha para o inimigo. Esse capacete não pode ser usado por nós. O nosso capacete é outro. A segunda menção de capacete, de armadura, está em 1 Samuel também, 17:38. 17:38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul ainda rei, mas tinha saído dele o espírito. Chama Davi se apresenta para lutar contra o Golias, contra um gigante. Para Saul seria impossível Davi vencer a guerra. A Saul, talvez aproveitando da oportunidade, pega a sua armadura, o seu capacete e coloca em Davi. Só que a diferença de um para o outro era muito grande. Davi era mais baixo, mais franzino, e Saul era muito grande. E Davi, por um certo momento, pegou aquela armação, aquele capacete para lutar. Mas Davi se tocou, falou assim: não, Saul, tira isso de mim, eu nunca lutei com isso. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque a nossa luta não é a luta do outro. Eu sei lutar de uma forma, você sabe lutar de outra. E Davi, simplesmente com a funda, ele destrói o gigante Golias. Davi provavelmente disse: Saul, a sua armadura não é a minha armadura. O seu jeito de lutar, Saul, é diferente do meu jeito de lutar. O jeito de Davi lutar era diferente do de Saul lutar. Você usa umas palavras de mentira e eu falo a verdade, Saul. Tira isso de mim, a minha armadura, a minha defesa não pode ser a sua armadura. Tem muitas pessoas hoje querendo usar a armadura de outrem. Eu quero dizer para vocês que a sua armadura só serve em você. A minha armadura só serve em mim. O capacete para colocar na minha cabeça só tem que servir em minha cabeça. Eu não posso pegar o capacete da salvação do pastor Ciro, do pastor José Carlos, do presbítero Jacques e colocar na minha cabeça, porque eu tenho um jeito de lutar e o irmão tem outro jeito de lutar. Eu sei que no decorrer da vida a gente pega muitas pessoas como exemplo, e é bom pegar pessoas como exemplo, mas nós não podemos pegar o jeito de lutar do outro. Um certo filme, Cavalo de Troia, com o Aquiles guerreiro preparado, era o artista do filme,
interpretado nesse filme por Brad Pitt, lutador profissional, e que ia para a guerra e todo mundo torcia que Aquiles era o vencedor, porque ele sabia lutar, ele tinha sua armadura. Mas um determinado tempo, determinado dia, Aquiles não pôde ir à luta. Então, o seu irmão pegou a armadura de Aquiles, o capacete de Aquiles, a estrutura de Aquiles, se vestiu para enfrentar o Heitor, guerreiro, valente, adversário. E começou a luta, e a plateia toda alegre, porque Aquiles estava de trás daquela armadura, e começaram a lutar, e a turma dele falava, agora vamos vencer, Aquiles está lutando, mas Aquiles é derrotado. Aquiles, que estava dentro daquela armadura, era derrotado. Então o próprio Heitor tira o capacete do personagem e descobre que não era Aquiles, era o irmão dele. Você pode ter o jeito de lutar de Aquiles, você pode ter o jeito de lutar com seu irmão, mas sua armadura só serve em você. O inimigo tem tentado derrubar, destruir nós através de atacar a nossa mente, nosso painel de controle. Davi rejeitou a armadura de Saul, porque aquela armadura de Saul, sem o espírito, não servia em Davi. E Davi, com pedrada, venceu a capacete de Golias. E agora, Salmo 60, versículo 7. 67. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Aleluia. Deus está dizendo, olha, Efraim é a força da minha cabeça, e Efraim é o principal. Efraim nesse momento aqui, simbolicamente significa nós, somos a força do Senhor aqui na terra, para nós podermos lutar e vencer. Tem muitas pessoas que estão desistindo do seu capacete, da sua armadura. Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, sabe? Às vezes a preguiça que está impedindo ele de fazer isso. Porque se você me perguntar quem que é o meu campo de evangelho, é o seu próximo. Você pode evangelizar o seu próximo. Você pode evangelizar quem no seu trabalho. Você pode evangelizar na sua faculdade, na igreja. Outro capacete que é citado também, Ezequiel 27:10. Gente, eu trouxe aqui o rascunho, mas não estou... Ezequiel 27:10, quem fala sobre Tiro, diz assim, os persas, os lídios e os de Put eram no teu exército teus soldados, escudos e capacete penduraram em ti. Capacete pendurado. É o quarto capacete que eu quero citar. Quantos de nós está pendurando o capacete? Quantos de nós estamos largando o capacete da salvação, aquilo que vai proteger a nossa mente, nosso cérebro, está colocando o capacete pendurado na igreja e saindo lá fora sem um capacete? Quando eu falo, eu não estou exortando, eu estou me incluindo juntamente com os irmãos. Quantas vezes nós é crente fielzinho, alegrezinho aqui dentro, e quando pega o carro lá fora vira um xerife, zanga, buzina, mostra a mão, mostra não sei o que, escunhamba. Cadê o capacete da salvação? Não pendure o seu capacete, meus irmãos. Vamos usar o capacete da salvação. Nós não podemos tirar o capacete da salvação das nossas vidas. Tal como na guerra física, na batalha espiritual, Satanás e suas hostes tentam a todo custo atacar os seguidores de Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 3. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura.
Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temam que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidas vossos sentidos e apartem-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, dizendo que a preocupação de Paulo era que a serpente, como fez com Eva, também desencoraja eu e você. Que nós, crentes, servos do Senhor, possamos não deixar que sejamos desencorajados pelo inimigo. O inimigo quer usar a nossa mente para nos atacar. Amém? No dia em que pela fé, você decidiu confiar em Jesus como seu Senhor, Salvador, aconteceu uma transação espiritual. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O capacete da salvação, meus amados irmãos, ele não pode ser comprado e camelô. O capacete da salvação não é coisa para dar sorte, como muitas pessoas usam amuletos para dar sorte. Ele não existe para vender nem shopping, nem esquina, nem loja. O capacete de salvação é dado a você para usar, cada um de acordo com o seu tamanho. O capacete é um presente de Deus para aqueles que experimentaram a salvação que há em Cristo Jesus. Usar o capacete da salvação é ter a sua mente protegida dos ataques do inimigo, contra as mentiras. De que forma somos atacados em nossas mentes? 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 8. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele, deste afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como James e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbulos quanto à fé. O capacete da salvação me protege do egoísmo. Não tem como eu olhar para a cruz e ver o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, por você, e nós continuar com o egoísmo. O capacete da salvação me protege contra a avareza. Não tem condições nenhuma eu olhar para a cruz de Cristo e saber que Ele deu a sua própria vida, a vida que é o mais valioso para mim e para você, por a troco do teu pecado, para salvar a mim e salvar a você. Não tem, o capacete da salvação me protege de arrogância, mas a arrogância muitas vezes ela atinge você. Esse capacete da salvação, quem tem o capacete da salvação, não pode ter egoísmo, não pode ter arrogância, não pode ter avareza. O capacete da salvação me protege da ingratidão. Não é possível você ser ingrato e falar que está usando o capacete da salvação. É impossível você usar o capacete da salvação dizendo que você continuando com a ingratidão com o próximo.
O capacete da salvação, ele me protege da desobediência, porque na cruz de Cristo eu enxergo a submissão de Jesus à vontade do Pai. O capacete da salvação me protege da falsidade, porque o Senhor Jesus é verdadeiro para conosco. Amém? Meus amados irmãos, um nativo americano convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele chama um missionário americano também, e diz que dentro da mente dele teria como dois animais brigando entre si. Dois cães, um seria representando o mal, e outro cão representando o bem. E ele dizia que era uma dificuldade muito grande de quando ele converteu ao Senhor, ele quer fazer o que Deus pede para ele, mas ele muitas vezes está escorregando e fazendo o que desagrada a Deus. E é uma briga travada dentro da mente do ser humano, dentro da mente dele. E o missionário americano perguntou para ele qual o cão que venceria a luta. Ele disse: aquele cão que vence a luta que é aquele que eu mais alimento, e o que perde a luta é aquele que eu não alimento. Que a nossa mente seja alimentada de coisas boas, que nós não possamos ter egoísmo na nossa mente, não temos mentira na nossa mente. Sabemos que alimentar o inimigo, os pensamentos malignos, ele vai destruir a nossa mente. Você pensou, vai para o coração e a atitude é feita, toma algumas atitudes. O pastor Silas falou aqui que a nossa mente, os pensamentos é impossível de controlar. Muitas vezes o pensamento vem, mas nós não podemos deixar ele descer para o coração. Não podemos verbalizar os pensamentos ruins que aparecem na nossa mente. E o capacete da salvação, ele protege os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, nossas narinas. Porque os olhos nossos, ele vê, maquina, manda para a mente, e se você deixar descer para o coração, você comete pecado. Então o que faz? Meus amados irmãos, essas janelas do nosso cabeça, do nosso corpo, que levam nossos pensamentos para a mente, eles são muito complicados. Visão. Você está andando na rua, vê um carro rosa, a sua mente começa a trabalhar, começa a criar coisa que o carro rosa é de uma mulher, que quem está dirigindo o carro rosa é uma mulher. É a mulher? Pode ser e pode não. Os nossos olhos puxa a mente, joga na mente, a mente maquina e você acaba, é igual a curiosidade. Pastor Silas passa a mensagem para mim: quero falar contigo. Eu começo na minha mente maquinar o que ele quer falar comigo. E o inimigo quer usar a nossa mente da mesma forma. O inimigo quer usar a nossa mente para dizer que, olha, na sua mente, jogou na mente, o mesmo Davi que venceu Golias com a pedrada, é o mesmo Golias, é o mesmo Davi que foi, depois de rei, cometeu adultério com Batseba. Simplesmente porque os olhos dele olhou aquela mulher e maquinou toda a situação, trabalhou aquela situação toda para cometer o adultério, um desastre na sua vida. Nós temos que ter cuidado com o que nós enxergamos, para nós não criar na nossa mente um pensamento que alimenta o animal do mal. Nós temos que criar na nossa mente coisas boas da palavra de Deus. O nosso ouvido, que nós ouvimos, muitas vezes estamos passando pela rua, vê uma criança chorando, nós pegamos aquilo, como o pai está batendo nele, começa a maquinar, vou chamar a polícia, não sei o que e tal. De repente não é, está escovando o dente da criança. Mas a nossa mente vai trabalhando. A nossa mente vai trabalhando. O cheiro, quando vai passando no lugar, tem uma churrascaria, o cheiro de carne assada, vai pensar é picanha. De repente é fraldinha.
Mas a nossa mente começa a trabalhar e criar situações que não acontecem. O que acontece hoje com a depressão é que as pessoas colocam na mente que é inferior. E aí ele começa a se tratar como uma inferioridade. Meus amados irmãos, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereça por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amolde o padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até para cultuar, nós temos que usar nossa mente sadia. E o capacete da salvação, ele nos protege, ele nos ajuda a manter esse padrão divino que o Senhor nos exige. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7:25. Outro versículo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Colossenses 3:2 e 3. Quem segue a Cristo, meus amados irmãos, tem um novo pensamento. As coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. A nossa mente tem que ser blindada pelo capacete da salvação. Nós não podemos deixar brecha no capacete da salvação. E muitas vezes as brechas no capacete é causado pela falta de perdão. Não há possibilidade nenhuma de você usar o capacete de salvação e não perdoar o teu irmão. Amém? Portanto, 1 Pedro 11:13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Seja sóbrios e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1:13. Salmo 26:2. Sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Não ande por aí com a mente desprotegida. Meus amados irmãos, uma casa com pais, de uma família evangélica, em que adorava o Senhor, e que tinha uma família feliz, apareceu-se um homem do nada, e quis comprar aquela casa. Chegou para aquela família, para o homem: eu quero comprar a sua casa. E o homem retrucou: minha casa não está à venda, tem uma casa feliz, minha família habita aqui. E o homem insistiu, e ele não quis vender a casa. E então o homem, antes de ir embora, falou assim: eu quero fazer outra proposta. Eu te dou 10 mil reais para me pregar um prego na sua porta. O moço, precisando do dinheiro: um prego na porta não tem problema. Permitiu, vendeu um prego na porta dele por 10 mil reais. E esse prego ficou pregado na porta dessa casa, desse lar feliz de evangélico, de homens de Deus, de mulher de Deus, até que um dia, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, esse homem volta com um saco preto, com um cachorro morto dentro. E ele chega na casa, um prego enfincado, e pendura o cachorro morto na porta da casa. E o moço evangélico, crente: não pode colocar não, você está doido? Colocar um saco de um cachorro velho morto, vai feder aqui dentro de casa? Ele: não, eu comprei o capacete, eu comprei o prego, eu comprei o espaço, o prego é meu, eu vou colocar um cachorro aqui. E aquilo passou 2 dias, 3 dias, e o cheiro exalou na casa, e putreficou.
E acabou-se com a paz daquela família. Aquele cheiro se alastrou por toda a casa. Não se tinha paz mais naquela casa. A paz foi tirada por um prego. E o homem foi embora. Moral da história: o inimigo sabe que está derrotado, mas ele quer pregar um prego na sua mente. Não deixe o inimigo pregar um prego na tua mente. Não deixe o inimigo usar um pedacinho da tua mente. Porque ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele é perdedor. Mas ele quer fazer você ser destruído. Quer fazer você ser tirado da sua paz. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, acontecem palavras contra nós, contra alguém, contra o pastor Silas, o pastor Zé Carlos, seja quem for de nós, que quer tirar a nossa paz. Mas nós temos que pensar que nosso pensamento é simplesmente em Jesus Cristo. O capacete que nós temos que usar é o capacete da salvação. Essa salvação é cuidar dela agora, para nós ter esperança dela no futuro, para morar no reino dos céus, junto com Cristo. Meus amados irmãos, não deixe que as picuinhas, as faltas de perdão, o egoísmo, a avareza, tira a tua paz do teu lar. Não deixe que o inimigo possa te comprar um pedacinho da sua paz. Não tem nada que paga a nossa paz. O inimigo está querendo destruir ao povo de Deus. O inimigo quer me destruir a mim, quer destruir a você, por pouca coisa. Às vezes aquele homem que vendeu aquele espaço do prego na porta, para ele não tinha problema nenhum. Era 10 mil reais no bolso, dava para fazer uma compra boa, viajar até para Maceió. Mas o custo daquilo foi muito caro. Não troque a sua salvação pelos prazeres do mundo. Não troque a sua salvação pelas mentiras do mundo. Não troque a sua salvação pela injustiça, pela avareza, pela arrogância, pela prepotência, pela falta de perdão, pela ingratidão, porque Deus é conosco. É fácil ser crente? Não, é muito difícil. Mas nós usamos toda a armadura de Deus. Tenho certeza absoluta que nós chegaremos à salvação, em nome de Jesus. Assim como Davi venceu Golias, então nós temos 4 capacetes. Capacete de Golias que não serve para nós. Capacete falho. Talvez não tenha nada de conversão. Capacete do ímpio. Muitas pessoas ainda querem usar o capacete do ímpio. Depois nós temos a armadura e o capacete de Saul, que não serve em você, porque ele não está mais com o espírito. O seu jeito de lutar é diferente do jeito de Saul lutar. O jeito do pastor José Carlos de lutar é diferente do meu de lutar. Então o meu capacete só serve em mim. O capacete dele só serve nele. O capacete seu só serve em você. Terceiro, nós temos o capacete, que a força da minha cabeça é Efraim, que o Senhor diz. Força da minha cabeça. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos pregadores do Evangelho aqui da terra. Nós somos o sal aqui da terra. Nós somos a luz. Que nós possamos ser luz onde que tem trevas. Não é luz onde que tem luz. E o quarto capacete, Ezequiel 27, o capacete pendurado. Não pendure o seu capacete. Não pendure o capacete da salvação na igreja e sai descrente lá fora sem o capacete, porque você fica frágil ao inimigo. O inimigo só quer pegar um pedacinho da sua mente. Provérbio 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o teu coração, para nós conseguirmos falar
do amor de Jesus, que as nossas mentes não sejam poluídas com palavras torpes do inimigo. Existe uma briga travada, e essa briga travada nós temos que matar de fome o inimigo. O inimigo não gosta de mim, muito menos nós deles. Usai o capacete da salvação. Sejamos constantes em guardar os mandamentos. O Senhor Jesus foi tentado no deserto, mas ele se defendeu. Eu vou ser tentado, você é tentado, mas nós podemos nos defender com a palavra de Deus. Não devemos alimentar nossas mentes com o que promove pensamentos pecaminosos. O que nosso ouvido tem ouvido? O que a nossa boca tem falado? Não verbalize as coisas más desse mundo. Não deixe o inimigo colocar um prego na tua mente. Tem mais outros versículos aqui que fala sobre substituir pensamentos pecaminosos por bons pensamentos e boas ações. Devemos seguir a Cristo, substituindo os pensamentos pecaminosos por atividade de pensamentos sadios. Efésios 4:28, em vez de roubar, devemos trabalhar duro para ganhar dinheiro, para que possamos buscar a oportunidade. Quando tentarmos a cobiçar uma mulher, tiramos nossos olhos, louvamos a Deus pela maneira como Ele nos fez, e então pensa nela como uma irmã. O olhar nosso, a primeira vez é normal, a segunda você está cometendo pecado. E tudo isso, e o tempo já foi, e tudo isso pela salvação. Tudo isso, esse capacete, essa armadura do soldado de Deus, a armadura do homem de Deus, da mulher de Deus, tudo isso é para nossa salvação. E é vestir de toda a armadura. Não é só do capacete. Muitas pessoas estão usando uma armadura, uma peça e estão largando as demais. Salvação, doutrina, soteriologia, que estuda a salvação. Elementos básicos da salvação. A graça. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Graça significa favor imerecido. Outro elemento. O sangue. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em virtude do sacrifício de Cristo do Calvário, o crente é separado para Deus, seus pecados perdoados e sua alma purificada. Sangue conhecido como base da salvação. Terceiro elemento, a fé. Graça, sangue e fé. Amém? Queria mais uma hora, pastor. Dá certo, né? Meus irmãos, o soldado está quase completo. Já está com cinto, já está com a couraça, o escudo da fé. Qual outro? A sandália do evangelho. E agora com o capacete da salvação. Está faltando só um elemento. Vamos deixar para o próximo terça, né? Que o homem está com sede de falar, viu? Um soldado quase completo. Falta simplesmente a espada da fé. É o único elemento que defende e ataca. Acho que eu vou começar logo a falar sobre isso aqui. Meus irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Me perdoe, porque eu estudei demais, mas hoje deu um branco, o cara que apagou tudo. Mensagem é essa: não deixe sua mente ser poluída pelas coisas do inimigo. Não deixe o inimigo usar um pedacinho da sua casa. Não deixe o inimigo colocar um prego no seu trabalho. Não deixe o inimigo colocar um prego na sua casa, porque senão ele vai tirar a tua paz. Ele só quer um pedacinho
bem pequenininho da sua casa, que possamos proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação. Amém? Que Deus abençoe, meu pastor. Deu tempo. Está com o Senhor.